Olá, que bom ver você aqui. Seja muito bem-vindo no nosso canal. O nosso desejo é que a mensagem a seguir transforme para sempre a sua vida. Não esqueça de deixar o seu like, fazer um comentário no nosso vídeo e se inscrever no nosso canal. Deus te abençoe. Boa noite, igreja. Boa noite. Paz seja com você, amém? Glória a Deus. Você pode aplaudir a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Nós temos motivo para adorar a Deus. Nós estamos vivendo aí nesses dias, né, de muito, no auge, né, do Black Friday, né? Mas nós sabemos que o maior Black Friday aconteceu na Bíblia. É bíblico, sabia o Black Friday? Em Lucas 23:44, fala que uma sexta-feira negra, uma sexta-feira de escuridão, ela veio naquele dia, e naquele dia não foi somente uma oferta que Deus fez, não é? Na verdade foi uma oferta integral. Não foi simplesmente 10% de desconto, 50% no Black Friday, leva tudo por 80%. Mas foi um dia onde ele entregou totalmente a vida de Jesus. Onde ele disse, está tudo consumado, está pago tudo, é tudo pago. A nossa salvação foi paga no dia que ele disse, essa sexta-feira é uma sexta negra. É uma sexta onde trevas, ficou tudo trevas, tudo ficou escuro. E o Senhor nos deu a luz da vida. Ele nos deu a salvação. E é o maior presente que nós podemos ganhar, é a nossa salvação. Amém? Você pode aplaudir mais uma vez, Jesus, pela nossa salvação. Não tem preço, não tem preço a nossa salvação. Não tem preço. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero que você abrace pelo menos algumas pessoas aí do seu lado. Deixa ela ver seus dentes, sorria para ela. Você tem um dente bonito, tem um sorriso bonito, tem uma face bonita, porque você reflete a imagem de Jesus. O Senhor é o teu Deus e nós podemos, nesta noite, nos alegrar na presença dEle e regozijar-nos na presença do Senhor. Glória a Deus, louvado seja o Senhor, aleluia. Você pode se sentar, querido, no seu lugar, graças a Deus. Nós vamos ler a palavra do Senhor, mas antes de ler o texto que nós vamos estar ministrando hoje, a palavra fala em Provérbios 4:22, sobre essa palavra aqui, ó. Quem trouxe a palavra de Deus? Levante ela aí que eu quero ver. Glória a Deus. Essa palavra, em Provérbios 4:22, fala assim que ela é vida para aqueles que acham. Você já achou a palavra de Deus? Você já encontrou essa palavra? Você já achou ou está procurando ainda essa palavra? E fala que além de ser vida para os que acham, ela é saúde para o nosso corpo. Diga comigo, a Bíblia, a palavra de Deus, ela é vida para os que acham, saúde para o meu corpo e refrigério para a minha alma. Amém? Essa palavra, ela é tudo isso e muito mais. Ela é tudo que eu preciso. Tudo aquilo que você precisa, saiba que está aqui nessa palavra. Tudo, pastora? Tudo mesmo. Você prova, pastora? Provo. Tudo está aqui, na palavra de Deus. Isso daqui é um manual de vida.
onde nós podemos aprender todas as coisas, não somente para um dia de culto, não só para um dia de congresso, por exemplo, que muitas pessoas ficam esperando um dia de congresso, de mulheres, de homens, de casais, para ser fortalecido. Não vejo a hora de ir naquele congresso, também amo congresso. Mas não é num congresso simplesmente, você vai num congresso porque você gosta de estar com os irmãos, de estar ali louvando e adorando a Deus, mas não é no congresso que você vai ser transformado. Essa transformação, ela acontece dia a dia, é todo dia. Nós somos transformados por ela dia a dia, em todo momento. Quando nós nos entregamos, essa palavra vai trazer e gerar transformação na nossa mente, no nosso corpo, no nosso espírito, em todo o nosso ser. Mas vamos lá, para a palavra de Deus hoje, nós vamos ler sobre... Nós vamos falar um pouco sobre Neemias. O que Neemias tem para nos orientar, para nos ensinar no dia de hoje. Neemias, ele teve um projeto de Deus. Neemias, ele tinha um projeto. Hoje nós vamos estar falando de novo, durante todos esses domingos até o mês de janeiro, que é a semana que nós vamos ter os 12 dias, sobre os projetos de vida, sobre aquilo que Deus tem para a minha vida, sobre aquilo que eu pretendo, sobre aquilo que eu anseio, aquilo que está no meu coração, se é Deus ou se é meu mesmo, se é algo que eu projetei, ou se foi Deus que colocou isso no meu coração. Diante dessa palavra de Neemias, nós vamos ver algumas situações aqui, que é o que eu posso fazer para que os projetos dele não sejam impedidos na minha vida. Para que os projetos de Deus, eles não sejam bloqueados na minha vida. O que é que eu preciso fazer? Neemias, ele estava numa situação muito difícil. Quando o seu irmão Hanani chegou com uma notícia, aliás, ele não chegou com uma notícia, o Neemias perguntou para seu irmão Hanani quais eram as notícias que ele trazia lá de Judá e Jerusalém. E Hanani respondeu assim: não tenho boas notícias. Aliás, são péssimas. As notícias que eu trago não são boas notícias. Ele disse: pode falar. Então ele disse: olha, Jerusalém está com as portas queimadas. Jerusalém está com os muros derrubados. Está tudo no chão. Está totalmente devastada. Depois do exílio, depois que as pessoas foram exiladas e voltaram do exílio, Jerusalém está com as portas queimadas, está tudo devastado. E Neemias diz o texto que ele sentou e chorou. Pensa, vamos usar esse exemplo de Neemias para nós entendermos o humano aqui. Quantas vezes nós recebemos uma notícia e essa notícia não é boa, é uma notícia desagradável, é uma notícia triste, é uma notícia terrível, como diz ali no texto, numa das versões que eu li, fala que foi uma notícia terrível para Neemias. E Neemias senta e chora. Então não é errado nós sentarmos e chorarmos diante de uma situação. Não é falta de fé, muitas vezes, que muitas pessoas pregam isso. Não, você tem falta de fé. Imagina, você não tem fé. Não é porque eu tenho fé que diante de uma situação eu não vou me abater muitas vezes. Muitas vezes nos abatemos. E aquele que não se abate, que não chora muitas vezes, na hora que vai ter o enfrentamento do problema, desaba e quebra. Por isso essas coisas são importantes para nós entendermos como humanos que isso acontece com a gente. Como aconteceu com Neemias. Então ele chorou, ele se lamentou diante da situação. Mas ele não ficou chorando apenas. Lá no capítulo 1 de Neemias fala que ele sentou, chorou e orou ao Senhor. Ele orou a Deus. E ele faz uma oração assim para Deus. Deus, ele faz uma oração de arrependimento pela nação, pelos pais, por eles mesmos. Ele fala: nós erramos, nós pecamos, o nosso povo, a nossa família pecou, a nossa família errou, e eu peço perdão para o Senhor. Ali Neemias, ele pede perdão
para ele mesmo, pela nação. E ele lembra a Deus que Moisés disse isso. E ele disse assim, olha, lembra, Senhor, que quando alguém pecar, se pecar e não voltar para o Senhor, então aquela aliança é quebrada e Deus não pode fazer nada. Mas quando Deus, essa pessoa ela volta o coração para Deus, então haverá restauração e haverá cura para essa pessoa. E ele lembra Deus diante de uma situação crítica, de uma situação terrível da vida dele. Um parênteses aqui, que situação difícil você está vivendo na sua vida? Qual é a situação que você pode hoje dizer assim, pastora, essa situação também me faz sentar e chorar. Muitas vezes eu também sento e choro diante dessa situação. Mas eu quero dizer para você, senta, chora mesmo, mas não fica só sentado e chorando. Se levanta e clama ao Senhor. Faça o que Neemias fez, clama a Deus, olha para o alto, porque é de lá que vem o socorro que você precisa. É Ele que nos ajuda em toda e qualquer situação de crise, de dificuldade que nós passamos e que nós atravessamos na nossa vida. Então eu quero falar para você algumas coisas aqui. Pode passar o versículo para mim. Neemias 1:11. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o seu nome. Faze com que hoje este teu servo, seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nesta época, eu era o copeiro do rei. Vamos passar para o capítulo 2, até o versículo 7, do 1 ao 7. No mês de Nisan, no 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado assim tão triste na presença dele. Olha só o que ele diz. Nunca o estado dele estava tão triste. O momento da vida que ele sentou e chorou, que ele recebeu uma notícia ruim, que ele estava passando por um momento difícil, ele estava abatido, ele estava triste. E nem um momento antes ele deixou transparecer aquela tristeza. Mas agora, realmente, ele estava triste. E olha aí. Por isso o rei me perguntou, por que o seu rosto parece tão triste? Se você não está doente, essa tristeza só pode ser do coração. Essa tristeza que ele estava sentindo era uma tristeza realmente de coração. Algo estava apertando o coração de Neemias. Mas ele coloca diante de Deus um projeto. E eu quero dizer para você, o seu projeto pode ser também igual de Neemias. O seu projeto pode ser, olha, eu tenho necessidade dessa área da minha vida. Eu preciso sair dessa situação. Eu não quero mais viver uma situação como essa. E aí você coloca esse projeto diante de Deus. O projeto, eu quero dizer para você, que é seu. É você que sabe onde o seu calo dói. Não é? Ninguém sabe a dor que você sente, senão você e Deus. O seu projeto não é copiar o projeto de ninguém. Não é você olhar para o projeto do seu amigo, do seu marido, da sua esposa, do seu filho e falar, deixa eu copiar seu projeto. O projeto dele é dele. O projeto seu é seu. Deus tem um projeto para cada um de nós. Esse projeto que Neemias está colocando é um projeto que Deus já tinha colocado no coração de Neemias. Era algo muito mais forte do que ele. E tem projetos que Deus coloca no nosso coração que é muito mais forte do que nós. E é esse projeto que tem que estar linkado com o coração de Deus. Eu tenho certeza de uma coisa, você e eu, nós estamos no projeto de Deus, sim ou não? Nós estamos no projeto de Deus. Agora eu pergunto, será que Deus está nos nossos projetos? Porque que eu estou e que você está no projeto de Deus, eu não tenho dúvida. Mas será que Deus ele está nos nossos projetos de vida? Porque às vezes nós fazemos um projeto de vida lindo, maravilhoso, espetacular. Mas Deus não está naquele projeto. Mas o que tem de Deus nesse projeto? Com
Como é que Deus vai ser valorizado, vai ser louvado nesse projeto que você está colocando diante dele ou vai colocar? Pensa nisso. Como é que você vai honrar a Deus nesse teu projeto de vida? Porque nesse projeto de vida de Neemias, ele estava fazendo um projeto, mas era algo muito grande. Não era somente para honrar Neemias, era para honrar a Deus, era para Deus ser glorificado, era para que algo muito maior e muito melhor acontecesse na vida de Neemias, através da vida de Neemias. Então, a primeira coisa que eu vou dizer para você nessa noite, para que os seus projetos, eles não sejam impedidos. Primeira coisa, apresente os seus projetos a Deus. Neemias, ele fez isso. Ele apresentou um projeto para Deus. O que ele fez? Vamos lá, Neemias capítulo 2, nós vamos ler agora. Por isso o rei me perguntou, por que o seu rosto parece tão triste, se você não está doente? Essa tristeza só pode vir no coração. Com muito medo, eu disse ao rei, que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas, e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse, o que você gostaria de pedir? Olha aqui uma pergunta para nós. O que você precisa? Tem uma versão que fala assim, do que você necessita? Qual é o seu desejo? O que está no teu coração? Não quer dizer esfregar a lâmpada, tá? Lembra? Esfrega a lâmpada, pergunta qual é seu desejo, 7 pulinhos para lá, 5 pulinhos para cá, 1 para trás. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com mágica. Não tem nada a ver com algo positivo simplesmente. É alguma coisa que está aí no teu coração. Ele diz, o que é que você precisa? Porque entre o que eu preciso e o que eu quero, tem uma distância. Aquilo que eu preciso fazer, o que eu preciso colocar diante de Deus. Porque às vezes a minha mente, a nossa mente humana, como seres humanos, a gente às vezes atropela as coisas. E às vezes nós nem sabemos como vamos pedir. Mas que o Senhor, Ele coloque isso no nosso coração e nós possamos apresentar ao Senhor este projeto diante de Deus, como fez Neemias. Pode passar. E respondi ao rei, se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde os meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Então veja, ele fala aquilo que está no coração dele, ele especifica aquilo que ele quer. Tem gente que não sabe o que quer. Tem gente que uma hora quer uma coisa, outra hora quer outra. Uma hora ela gosta do vermelho, outra hora ela já gosta do amarelo. Uma hora ela quer uma viagem, outra hora ela quer alguma coisa diferente. Você tem que saber realmente onde é que você quer chegar. Qual é o plano que Deus tem para você e como é que você vai chegar lá. Então, ele começa a traçar isso daí, ele começa a colocar especificamente, ele fala assim, ele diz assim, então o rei, estando presente e a rainha sentada ao seu lado, perguntou-me, quanto tempo levará a viagem? São coisas, parecem bobas, mas são importantes. Quanto tempo levará essa viagem? Quando você vai voltar? Marquei um prazo com o rei, e ele concordou que eu fosse. Deus precisa também concordar com o seu projeto, estar em concordância com aquilo que você coloca. Ele podia simplesmente, o rei poderia dizer assim, não, Neemias, você não vai. Não, Neemias, eu não concordo com isso. Mas Neemias coloca um projeto, especifica diante do rei, ele fala certinho aquilo que ele quer, onde ele quer ir, quanto tempo vai demorar. E se a gente não colocar tudo isso, diante de Deus, não que Deus não saiba, Deus sabe, Deus conhece,
Mas o problema é que nós mudamos, porque Deus não muda. Lembra de Adão? Quando Deus falou com Adão lá no Éden? Ele perguntou para Adão assim, quando Adão tinha pecado, tinha comido da árvore, né? Você conhece a história. E Deus aparece novamente no jardim, como todos os dias, como na viração do dia. E ele chama Adão. E ele pergunta assim, Adão, onde você está? Você acha que Deus não sabia onde Adão estava? Você acha que não era do conhecimento dele, que ele não sabia aonde Deus estava? Onde Adão estava? A Bíblia diz que ele é onipotente, onisciente, onipresente. Ele sabia. Mas quando ele pergunta para Adão, ele quer que Adão fale com a boca dele onde é que ele estava. Eu estou aqui. O que você fez, Adão? Eu fiz isso. Ele queria que ele falasse, entende? Com a própria boca. Então, quando Deus ele pede para a gente fazer alguma coisa ou especificar alguma coisa, não é para ele saber, porque ele já sabe. É para que eu não mude de trajeto. É para que eu não mude simplesmente no meio do caminho aquilo que eu coloquei diante de Deus. Porque a gente muda muito. Sim ou não? Ou só eu? Estou assustada, gente. Só eu? Só eu que mudo? Nós somos seres humanos, prazer. Alô? A gente muda. Uma hora a gente está querendo uma coisa, outra hora a gente não quer outra. Mas a gente tem que colocar um projeto diante de Deus para que a gente possa seguir isso. Como Neemias fez, eu vou seguir assim, ó. Eu quero isso, eu preciso disso. E ele colocou mais algumas coisas, pode passar. A seguir acrescentei, se for do agrado do rei, eu poderia levar cartas do rei aos governadores da cidade para que me deixem passar até chegar a Judá. Ele está traçando um caminho, pode passar. E também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as portas da cidade, que fica junto ao templo, para os muros da cidade e para a residência que irei ocupar. Visto que a bondosa mão do Senhor estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. Então ele especifica tudinho. Eu quero pedra, eu quero isso, o templo. É isso que eu preciso. Já vai colocando no seu coração, pedindo para Deus, desde já, que Deus coloque no seu coração o projeto que Ele tem para a sua vida. Para o ano que vem, para o ano 2020. O que é que você tem no seu coração, querido? O que é que te incomoda? O que incomoda você, muitas vezes, essa infelicidade, essa insatisfação, às vezes aquela, não sei, parece que você não dorme direito, fica pensando naquilo, aquilo tira o seu sono, tira a sua paz, é isso que está te incomodando? Coloca isso diante de Deus. E lembra de uma coisa, o projeto é seu, o projeto não é do outro, o projeto é seu. É você que vai colocar ele diante de Deus e você vai honrar isso diante do Senhor. Outra coisa aqui, então o que eu preciso fazer? Apresentar os meus projetos a Deus. Acreditar no meu projeto. Neemias, ele acreditava, ele tinha convicção do projeto de Deus na vida dele. Se você não acreditar no seu projeto, naquilo que Deus coloca no seu coração, não tem como dar certo. Não tem como, você vai parar no meio do caminho. Outra coisa, confirme com Deus o seu projeto. Nós lemos todo o texto, mas nós vamos especificar algumas coisas agora. Confirme com Deus o seu projeto. Lá em 1 João 2,4, a palavra de Deus, 1 João 5,14, fala assim, que se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, temos a certeza de que Ele nos ouve. Se nós pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade dEle, então eu tenho certeza que Ele vai ouvir. É Ele que ouve quando nós colocamos diante dEle. Outra coisa, espere a hora certa para colocar o seu projeto em execução. Se for antes da hora, ele pode ser abortado.
ou simplesmente podemos quebrar a cara. Quando nós fazemos as coisas antes do tempo, antes da hora. Às vezes a gente coloca um projeto diante de Deus e nós queremos que seja agora. Neemias, ele teve um tempo. Ele colocou diante de Deus, ele fez oração a Deus, ele esperou o momento certo, Deus preparou todas as coisas, então ele foi colocando tudo diante de Deus. Sabe que nós vivemos uma geração imediatista, não é? Tudo tem que ser agora, aqui, agora. É uma geração do muito rápido, fast food. Tudo tem que ser rápido, tudo tem que ser para agora, para ontem, não posso esperar mais nem um pouquinho. Você já viu uma pessoa quando ela vai ver um vídeo na internet, por exemplo, às vezes é um vídeo rapidinho, sei lá, até uma coisa interessante às vezes, que às vezes vai falar com aquela pessoa, às vezes algum vídeo, mas ela para, ela fala assim, tem 5 minutos, deleta. É tudo muito rápido, tem que ser tudo muito acelerado, muito acelerado. E agora eu pergunto para você, você acha que essa geração de agora está preparada para ter problemas? Para enfrentamento de problemas? Não está. Não sabe esperar. Não sabe a hora certa. Quer tudo o tempo e a hora. E o pior, que muitos pais ensinam os filhos assim. Os filhos estão crescendo assim. Essa geração de agora está crescendo assim. Crianças pequenas que não sabem nem o que quer, que não sabem nem falar direito. Elas querem tudo agora e a mãe vai lá e faz agora. E não deixa ele sentar e chorar. Neemias sentou e chorou. Esperou o tempo. Queridas mães que estão aqui, pais que estão aqui, vocês têm filhos pequenos? Ensina. Deixa ele chorar. Pastor, eu vou chamar o conselho tutelar. Onde já se viu? Meu filho não pode ficar chorando, não. Ele não pode chorar. Ele abriu a boca, eu já estou lá. Ai, o que você quer, meu filho? Ai, que dó de você. Já pega a mamadeira, enche uma e, como se não bastasse, deixa a outra cheia, porque se ele chorar, eu dou outra. Sabe o que aconteceu isso uma vez? Um professor meu falou isso e ele era bem fortinho. Não, eu vou falar certo, gordinho mesmo. Não era forte não, era gordo. E aí ele falou assim, sabe por que eu sou gordo? Mas ele estava colocando a culpa na mãe, lógico, né? Porque a minha mãe, nós éramos irmãos gêmeos. E quando a minha mãe, a gente chorava, para ela não ter trabalho, ela dava uma mamadeira para a gente e depois ela já preparava outra, porque se a gente chorava, ela já socava outra na boca da gente. E a gente vivia e mastigando. E aí ele cresceu de uma forma assim totalmente desgovernada. Hoje ele tem melhoras, mas foi difícil para ele conta que foi muito difícil para ele esperar, para ele ter controle na vida, para ter equilíbrio. Uma pessoa totalmente desequilibrada. Então, mães e pais que estão aqui, cuidado para você não criar um filho desequilibrado. Porque se você não sabe deixar ele sentar e chorar e esperar a hora certa, amanhã ele também não vai saber esperar nunca. Não espere que ele queira esperar, porque ele não vai esperar. Porque você criou ele assim. Talvez você que está aqui foi criado assim, mas existe uma mudança para você. Você pode aprender a esperar no Senhor. Você pode ter equilíbrio na sua vida espiritual e também na sua vida emocional. Confirme então o seu projeto com Deus, espere a hora certa e depois execute os seus projetos. Tem gente que vive no campo da teoria. Ela coloca um projeto, mas ela nunca põe em execução aquele projeto. Ao contrário daqueles que não esperam. Põe um projeto no altar, daqui a pouco já quer que ele funcione. Eu coloquei meu projeto no altar hoje, amanhã já tem que acontecer tudo que eu coloquei, porque senão eu não vou servir mais a Deus. Essa é a geração que a gente vive, imediatista. Se Deus não fizer o que eu coloquei diante dele, eu abandono o Senhor, pronto, acabou. Eu viro as costas para Deus e nunca mais quero servir o Senhor. Geração imediatista. Por outro lado, em contrapartida, tem aqueles que colocam um projeto, mas nunca põem em execução. Deixa lá guardado.
Deus está dando chance, está dando oportunidade, faça isso, faça aquilo. Olha aqui, ó, olha a chance para você, olha a oportunidade que eu estou te dando. Aí a pessoa fala, ai, será? Ah, mas acho que não vai dar certo. Ah, não, mas ai, eu tenho tanto medo. Ah, não, imagina, não vai dar certo. Então, nunca vai acontecer. Então, você tem muitas pessoas que não colocam em execução esse projeto. Vive na teoria, no campo da teoria, na subjetividade, nunca na objetividade. Os dois extremos são perigosos. Eu ouvi uma vez de um rapaz, que a gente estava na igreja lá em cima ainda, e ele teve uma profecia de Deus, Deus falou com ele em profecia, e que ele ia ser usado por Deus, que ele ia ser um canal de bênção nas mãos do Senhor. E ele, então, na semana seguinte, já queria ser um Jim Swaggart, pegar a Bíblia, chacoalhar a Bíblia e pregar a palavra com toda a unção que Jim Swaggart pregava, mas não valeu não. Aquele chacoalhar de Bíblia não resolveu nada, porque não era o tempo. Ele simplesmente atropelou as coisas, foi para São Paulo achando que agora eu vou ser o pregador do tempo, agora eu vou ser aquele que vai mudar todas as coisas, e vou fazer isso, e vou fazer aquilo, mas não esperou o tempo certo. Quando Deus falar alguma coisa para você, eu acredito muito também em profecia, mas cuidado com as profecias. Cuidado muitas vezes quando você não analisa uma profecia, e muitas vezes em falar para você de uma forma que é humana ou muitas vezes diabólica, que nós vamos ver agora nesse texto, também tem isso. Agora eu preciso falar com você, qual você acha que é o maior impedimento do seu projeto? Quem você acha que pode ser o maior impedimento do seu projeto acontecer? Diga, eu. Fala forte, eu. Eu sou o maior impedimento do meu projeto não acontecer, ou eu simplesmente abortar o meu projeto. Se eu não olhar realmente esses pontos, de colocar diante de Deus, de esperar no Senhor, de executar esse projeto na hora certa, no tempo certo. E se eu fizer assim, Deus dá realmente a resposta. Deus confirma na minha vida. Mas tem algumas outras variáveis que nós precisamos também ficar atentos. Que é lidar com algumas outras variáveis nesse projeto. Vamos lá em Neemias capítulo 6, para a gente avançar aqui um pouquinho. Neemias 6, do 1 ao 4. Quando Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe e o restante dos nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares, Sambalate e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Por isso enviei-lhes mensageiros com esta resposta: estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem, e todas as vezes lhe dei a mesma resposta. Olha que interessante aqui. Quando você está com um projeto, no meio do caminho aparecem Tobias e Sambalate e Gesem. Aparecem pessoas para tentar desviar o seu projeto, o projeto que Deus tem para você. Aparecem situações, como aconteceu aqui: venha, vamos descer em tal lugar. E aí, 4 vezes, eles mandam falar para ele. Insistência, persistência, quando muitas vezes alguém insiste em mudar o plano de Deus na sua vida. Pessoas que muitas vezes são usadas pelo diabo, que o diabo envia para tentar abortar o plano de Deus para você. Para tentar desviar você do plano que Deus tem para a sua vida. Mas 4 vezes ele manda, mais 4 vezes ele manda outro mensageiro, Neemias manda de volta a mesma resposta. Ele diz: eu não vou descer,
porque eu estou executando um projeto importante. Olha a importância que você vai dar um projeto de Deus para você. O projeto de Deus que Neemias tinha era um projeto importante, não era qualquer projeto. O seu projeto de vida não é qualquer projeto. Não é simplesmente algo comum. Era algo muito extraordinário. O projeto de Deus na sua vida é algo extraordinário. É algo que você precisa valorizar. Valorize o seu projeto. Valorize. Valorize. Não deixe que ninguém usado pelo diabo desvie o projeto de Deus na sua vida. Não dê ouvidos para o jogo de sedução. Aqui estava acontecendo o quê? Um jogo de sedução. Eles estavam tentando seduzir Neemias para tentar colocar ele em dúvida. E quantas vezes nós duvidamos daquilo que Deus tem para a nossa vida? Se nós não soubermos, se nós não crermos, se nós não tivermos firmeza naquilo que Deus tem para a nossa vida, facilmente nós vamos ser enganados por Sambalate, Tobias e Gesem. É muito fácil. Mas Neemias, ele sabia o que ele queria, onde ele queria chegar, para onde ele estava indo. Você precisa saber o que você quer, para onde você vai, onde você quer chegar. Caso contrário, no meio do caminho, vão aparecer pessoas que vão desviar você do caminho. E vão afastar você do propósito de Deus, do projeto de Deus para a sua vida. Não perca tempo, mais uma coisa, no versículo 9. Não, desculpa, é do 5 ao 8 agora. Então, na quinta vez, Sambalate mandou-me um dos homens de confiança com a mesma mensagem. Ele tinha na mão uma carta aberta, em que estava escrito: dizem entre as nações, e Gesem diz que é verdade, que você e os judeus estão tramando uma revolta e que por isso estão reconstruindo o muro. Além disso, conforme dizem, você está na iminência de se tornar rei deles. Olha aí. E até nomeou profetas para fazerem em Jerusalém a seguinte proclamação a seu respeito: há um rei em Judá. Ora, essa informação será levada ao rei, por isso vamos conversar. Eu lhe mandei essa resposta, Neemias disse. Nada disso que você diz está acontecendo. É pura invenção sua. É pura invenção. Olha o que eles fizeram. Eles mandaram até profeta para dizer muitas coisas para ele. Mas ele sabia o que ele estava crendo. E ele sabia onde ele estava indo e onde ele queria chegar. Eles inventaram mentiras a respeito de Neemias. Você precisa entender uma coisa. Não perca tempo com mentiras. Saiba quem você é e onde você quer chegar. Não perca tempo com mentiras. Você viu no texto que eles dizem? Ele diz assim: dizem que. Dizem. Você já ouviu aquelas palavras assim? Dizem as más línguas. Nunca ouviu esse provérbio? Dizem as más línguas que tarará, tarará. E aqui no texto ele fala bem claro, dizem que, e ele fala assim, peraí, tudo que você está dizendo é tudo invenção. É tudo invenção. Se você sabe para onde você vai e onde você quer chegar, não tem mentira do capeta que vai fazer você parar. Não tem nenhuma mentira de Sambalate, Tobias, Gesem que pode fazer você parar. Porque você tem estabilidade, você não é uma pessoa instável, mas você tem estabilidade. Uma pessoa instável, é muito fácil ela acreditar nas mentiras. Vem alguém, fala uma coisa para ela, ela acredita. Vem alguém, e às vezes profetas muitas vezes, do caos, e começa a dizer assim, olha, eu estou vendo que na sua vida tem uma serpente enrolada no seu pé. Que profeta é esse? Olha, eu estou vendo que não sei o que lá. Parece adivinhos.
Ô meu irmão, se você crê no Senhor de todo o seu coração, repreenda isso. Porque Deus não é Deus de confusão. Deus é Deus de paz, Deus não é Deus de confusão. Se você ficar confuso com alguma coisa, é porque você está buscando em lugares, está perdido simplesmente, e não sabe o que você quer. Instável, você tem instabilidade. Ora você está de um jeito, ora você está de outro, ora você está aqui, ora você está acolá, uma hora você está... Seja estável. Tenha estabilidade espiritual. Tenha estabilidade emocional. Não seja desequilibrado. Tenha equilíbrio também emocional. Pastor, mas é tão difícil o dia que a gente está vivendo ter equilíbrio emocional. Quem falou? Quem falou que é difícil? O problema é que a gente dá ouvido para todo mundo que dizem. Todo mundo fala e está tudo certo. E a gente ouve a voz da multidão. E ainda acreditamos naquela palavra. A voz do povo é a voz de Deus. Quem falou que a voz do povo é a voz de Deus? Não é, não. Não é a voz de Deus. Você tem que ouvir a voz do Senhor, não a voz do povo. Não a voz da multidão, não a voz da vizinha, não a voz do fulano, do Bertano. É a voz de Deus que você tem que ouvir. Não dê ouvidos também para as pressões psicológicas. Olha o versículo 9. Estavam todos tentando intimidar-nos, pensando, eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Olha que pressão psicológica. Eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Eu, porém, orei pedindo, fortaleça agora as minhas mãos. Sabe por quê? Deixa esse versículo aí. Quantas pressões psicológicas muitas vezes nós sofremos. E alguém que começa a apertar você, dizendo coisas que não são verdadeiras. Dizendo coisas talvez para você que você fez ou que você deixou de fazer. E você dá ouvido para aquilo. Querido, quero dizer uma coisa. Quando alguém chegar para você com uma notícia ou com algo que não é verdadeiro e você sabe que aquilo não é verdadeiro, você repreende na hora. Ou se for verdadeiro e você muitas vezes sabe que você fez aquilo e realmente você fez errado, ou você não fez, não deixa aquilo te massacrar. Peça ao Senhor, ora a Deus, porque Deus vai te dar a vitória. E você não vai parar simplesmente no meio do caminho. Essa pressão psicológica, eu vivi essa semana, na sexta-feira da longevidade, mais ou menos assim. Eu vim no exercício, e aí o Ricardinho e a Nath, eles deram um exercício de panturrilha. E aí ela disse assim, quem fizer mais panturrilha vai ser o vencedor do ano. Olha só, que palavra, né? Você vai ser o vencedor do ano. E todo mundo gosta de ser vencedor, não é? Todo mundo quer vencer. E aí ficou todo mundo na parede, todo mundo fazendo panturrilha. E aí ia desistindo. Ela não parava, enquanto você consegue, você vai. E aí foi desistindo uma, desistindo outra. Aí sobrou eu, a Rita e mais uma que estava aqui do meu lado. A Rita estava lá do outro lado e tinha uma outra mulher aqui. E aí elas faziam, eu e ela, só. E aí eu falei, meu Deus, essa mulher não vai parar, porque minha panturrilha está ardendo, já está queimando, não estou aguentando mais, mas eu não vou parar. Aí eu olhei para ela assim e falei assim, viu, você não vai parar? Porque eu não vou parar não, viu? Eu fiz uma pressão psicológica em cima dela. Eu falei assim, viu, eu acho que se eu fosse você, eu parava, porque eu não vou parar. Mas a minha panturrilha estava doendo, estava queimando, aquela vontade de parar. Mas eu fiz pressão em cima dela. E ela parou. E eu falei, yes, consegui, venci. Pastora, você pecou. Você ficou expressão em cima dela. Aquela hora era hora de quem vencesse. Quem vencer, venceu. E acabou, estou nem aí. Mas eu venci. Sabe, muitas vezes nós sofremos pressão e nós paramos. Alguém olha para a gente e fala, você não vai parar não? Se fosse você, eu parava. Porque você não vai conseguir. E aí você
para. De repente a outra pessoa está quase parando, mas você para por causa de uma pressão psicológica. Mas ele diz assim, fortalece as minhas mãos. Sabe por quê? Uma pressão psicológica é difícil você atravessar ela. Se você não atravessar ela, você cai num processo depressivo. E você vai descendo, descendo, descendo. Isso vai te pressionando de uma tal forma, e vai apertando você de uma tal forma, que se você não pedir para o Senhor, Senhor, fortalece as minhas mãos, você para diante de uma pressão psicológica. Nessa noite o Senhor quer fortalecer as nossas mãos. Ele quer nos dar força para nós não deixarmos que nada impeça o projeto que Deus tem na nossa vida. Para a gente concluir, os projetos de Deus na sua vida se cumprirão e os teus inimigos saberão que você conseguiu com a ajuda de Deus. Olha o último versículo, o 15 e o 16. O muro ficou pronto no 25º dia de Elul, em 52 dias. 52 dias o muro ficou pronto. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com o orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda do nosso Deus. Querido, sem Deus, os inimigos até prevalecerão. Mas olha aí, eles ficaram atemorizados, com o orgulho ferido. Eles quiseram parar Neemias. Eles fizeram de tudo para parar Neemias. Mandaram até profeta para parar Neemias. Pressão psicológica. Tudo que você imagina para parar a obra de Deus na vida de Neemias. Neemias foi, reconstruiu o templo, reconstruiu os muros de Jerusalém. E Deus foi glorificado na vida de Neemias. Agora eu pergunto para você, como é que Deus vai ser glorificado no projeto de vida seu? Como é que você vai colocar um projeto diante de Deus e Deus vai ser glorificado, não somente você? Você vai ser beneficiado, porque Neemias foi beneficiado com esse projeto. Mas o maior interessado em ver você bem é o Senhor, porque Ele vai ser glorificado. Porque quando você fica bem, Deus fica bem. Não pensa que é errado você colocar os projetos de vida seus emocionais diante de Deus, aquelas coisas que você fala assim, nossa, isso aí parece coisa boba. Isso aí é besteira. Isso aí, não é besteira. O que incomoda você não é besteira, não. Quando um filho chega para um pai e fala assim, pai, um pai que presta atenção, né? Porque tem pai que não presta atenção. E o filho fala, pai, eu estou com dor na barriga. Mas isso aí vai passar. Calma, isso aí passa. Aí diz, pai, eu estou com dor na barriga. E aí o pai não dá muita atenção. Mas é uma coisa às vezes tão básica, tão simples. Mas o pai que é atento, ele vai olhar para aquilo. Filho, está te incomodando essa dor? Vamos ver o que é. E é isso que Deus olha para nós e Ele fala, está te incomodando, filho? O que é que está te incomodando? Eu vou te ajudar. Eu vou te socorrer, porque o Senhor sempre nos ajuda. E Ele não quer que a gente sofra em alguma situação que não é para a gente sofrer. O que é seu, o que é coisa para você passar, você vai passar, Deus vai te dar força. Mas o que não é para você passar, e você está passando muitas vezes, porque alguém colocou isso em você, porque é um peso muito grande que você está carregando, que nem é seu, então Deus não vai permitir isso. Deus quer ser glorificado na nossa vida. Amém? Quero orar com você, que Deus venha mover sobre o seu coração nesta noite, que o Senhor nos dê sabedoria, como Ele fez com Neemias, para colocar o projeto dele diante de Deus. Ele orou ao Senhor, ele esperou em Deus no momento certo para executar esse projeto. Ele não permitiu que as coisas no meio do caminho atrapalhassem ou impedissem o projeto de Deus na vida dele. Nenhuma pressão psicológica, nada. Você precisa saber para onde você vai.
onde você quer ir e como é que você vai fazer para chegar lá. Qual vai ser o caminho que você vai traçar para chegar no projeto que Deus tem para a sua vida? Você precisa primeiro saber o que Deus tem para você. Então peça a Deus. Desde já, comece a falar com Deus. Comece a orar, pedir: Deus, o que o Senhor tem para mim no ano de 2020? Qual é o plano do Senhor para a minha vida? Nós falamos a semana passada em Jeremias 2:11, 29:11, que fala que o Senhor fala que eu tenho para vocês planos de fazer vocês prosperar. O plano que Ele tem para nós é plano de paz e não de mal. O plano dele é o melhor para a nossa vida.